Fala galera, hoje eu vou gravar um tutorial para vocês ensinando a fazer um olho de uma técnica um pouco diferente. E para esse tutorial você vai precisar 3 lápis de cores. Eu estou utilizando aqui o rosa claro da Faber-Castell, o vermelho escuro e o marrom escuro. Porém você pode utilizar outros tons e outras marcas que você tiver à sua disposição. Pode ser tons de azuis, tons de verde, enfim, qualquer cor, desde que você tenha um tom claro, um tom médio e um tom escuro. E a base desse tutorial é você fazer um pré-aquecimento de movimentos circulares. Eu não sei se a câmera vai focar bem, mas é esse movimento aqui que vai ser a base de todo o nosso desenho. E depois de você tiver feito alguma folha separada, ou pode ser a mesma folha na verdade também, depois que tiver feito alguns desses círculos, a gente já pode começar a fazer o desenho. E a parte principal de abertura do olho, a gente vai fazer esse círculo aqui. E não precisa se preocupar com a grossura do traço, apenas no movimento circular. No começo vai parecer muito estranho esse tutorial, porque você vai achar que não vai dar certo, mas eu peço para que você fique até o final, que você vai enxergar o desenvolvimento desse olho. E aqui eu vou fazer a parte da pálpebra superior e a inferior. Não precisa estar certinho, galera, apenas faça esse movimento. E aqui eu vou completar a parte da ponta do olho com a parte final da pálpebra. Aqui o mesmo esquema. E o motivo de eu estar fazendo esses movimentos circulares, ao invés de estar utilizando formas geométricas ou marcações, é porque ele é um estudo de mão livre. Então você não vai estar utilizando referência, porém se você quiser utilizar, você pode. Mas tem que verificar se a sua referência ela vai estar próximo dessa anatomia, senão você vai ter que modificar esses movimentos circulares. E aqui eu vou fazer a distância entre o olho e a sobrancelha. Eu vou utilizar um pouco como base a abertura do olho, pouca coisa menor. E aqui a sobrancelha. E aqui tá feita a nossa primeira parte desse olho. E agora eu vou vir com esse lápis de tom médio, que eu optei por utilizar o vermelho escuro. Eu não pontei ele, você não precisa se preocupar com a ponta, porque você vai vir fazendo camada em cima de camada, até sair no resultado final. E agora, ao invés de eu fazer esses movimentos circulares, eu já vou fazendo movimentos mais retos e quadrados, para tentar dar um pouco mais de linha, né, para esse olho e você conseguir identificar ele melhor. E eu tô utilizando sempre como base esses círculos aqui, ó. Eu só venho completando. E aqui eu venho fazendo a parte superior. E o motivo de eu ter feito esses círculos é porque eu acho que para quem está iniciando no desenho, ainda mais se quer reproduzir algum retrato, eu prefiro fazer movimentos circulares, porque a sua mão ela já está acostumada a fazer esse tipo de movimento, ao invés de fazer movimentos retos. Na escrita, as escritas, você faz um movimento circular, ao pegar alguma coisa você faz um movimento circular, o manuseio, né, de objetos. Então, por esse motivo, de eu fazer a base desse desenho com movimentos circulares. E é claro, dá para fazer isso em rosto também. Talvez eu grave outro vídeo, dependendo de como que vai ter o feedback desse aqui. E eu mostro aí como é que eu faço, eu mostro, né, como é que eu desenvolvo um rosto com esse método de círculos. E lembrando, tem outras formas de você fazer também um desenho à mão livre. Isso aqui é só um método, né, que eu utilizo para fazer, né, uma base, ou quando eu tô sem nenhuma referência, e aí eu quero fazer algo mais livre, sem utilizar nada, né, aí eu faço isso dessa maneira. Mas tem outras técnicas que eu também utilizo, e eu acho interessante essa aqui para quem tá iniciando, é um método mais fácil de você desenvolver. E com esse mesmo lápis, que eu acabei de concluir as linhas, eu já venho dando um pouquinho mais de sombra, porque aí você consegue identificar mais a anatomia desse olho, né, com a sombra e com a luz. E, novamente, eu não indico você apontar ele agora, porque a gente vai passar, você tem a opção de pegar, depois desse olho finalizado, e passar para um papel. E aí sim aplicar técnica de pintura, que provavelmente eu vou fazer um vídeo. E agora eu vou fazendo aqui a sombra, lembrando que esse movimento reto de indo e voltando eu não utilizo no desenho em si, na pintura. Isso aqui é só uma forma mais sketch, né, de eu aplicar a sombra. Na pintura, de fato, eu aplico movimentos circulares. E aqui, ó, como vocês podem ver, esses 3 movimentos circulares
Do início ao final de cada um, eu vou utilizar como a base de sombra e luz. Ou seja, esse círculo aqui, ele tem esse início e termina aqui. Eu vou utilizar essa base como mais sombra, e ao vir até aqui, na pálpebra superior, eu jogo mais luz. E aqui é a mesma coisa, mais sombra no final dela e um pouco mais de luz. E vocês podem ver que o desenho ele já se familiariza mais de fato, com o olho, né? Lembrando que eu não tenho muitos vídeos, esse é o segundo vídeo que eu faço. Então não ligue se às vezes eu falar alguma coisa que é meio errada. E eu peço pra você que não é inscrito, que por favor, para que você se inscreva se esse conteúdo ele for útil pra você. Você não é obrigado a se inscrever, porém se ele servir pra alguma coisa, eu peço pra que você se inscreva, que isso me ajuda bastante a continuar produzindo mais vídeo. E eu vou tentar deixar também a minha rede vizinha, onde eu tenho desenhos de fato realistas, né? Que são realismo mesmo. E lá vocês podem acompanhar outras artes, e a minha ideia é mais pra frente vir trazer esse conteúdo mais realista, né? Eu prefiro optar por fazer direto um vídeo para iniciantes, porque é a base, né? E aqui eu fiz meio que uma sombrinha, né? E agora eu vou fazer uma sombra dentro do olho. O nosso olho ele não é totalmente claro por dentro, né? Em volta da retina. Ele tem uma sombra devido à anatomia. E isso aqui ele faz uma diferença na hora da gente, de fato, fazer o realismo. Porque tem muita gente que não aplica sombra aqui e deixa todo branco. Isso acaba perdendo aquela visão mais de realista do desenho. E aqui eu vou fazer a parte da íris e da retina. E vou fazer um pequeno círculo aqui, que é para meio que simular um brilho. E não, pessoal, esse ainda não vai ser o desenho. Depois a gente vai ver com aquele tom mais escuro. E aí vocês vão ver que vai fazer uma diferença a mais. E depois a gente vai passar, eu não sei, dependendo como é que esse vídeo vai ficar, não sei se ele vai ficar muito longo. Aí eu vou passar para outro papel, já todo esboçadinho, com vários detalhes, né? Sem estar quadradão. Enfim, com a marcação para aí a gente vir fazendo a pintura dele mais realista. Aqui vai ser a parte onde vai ter um pouco de luz no desenho. E agora eu vou fazer a sobrancelha. Eu já vou até dar uma explicação, que na verdade é um erro que eu vejo muito de quem está iniciando na hora de fazer a sobrancelha. É claro que determinado tipo de arte, né? Não é só realismo que existe, tem cartoons, anime, enfim. Cada arte tem um padrão, né, de traço, um padrão de anatomia. Porém, no realismo, o que eu vejo mais errado em quem está iniciando é fazer a sobrancelha com o movimento de assim, ó. Com os pelos saindo só da parte de baixo. E não, né? Os pelos da sobrancelha vêm de todos os lados, seguindo toda em direção ao meio até o final da ponta. E aqui ele expande para o lado também. Enfim, eu não vou fazer esses pelos agora. Aqui eu só vou dar uma sombra pra gente conseguir enxergar mais o desenho ainda, né? Pra ver de fato que é uma sobrancelha, né? Pelo menos uma marcação de uma sobrancelha. E aqui eu vou fazer uma partezinha pra dar mais... esse olho não ficar tão solto assim no papel. E aqui tá a nossa segunda parte do olho. E agora eu vou vir com um tom médio. O tom médio não, né? Com um tom escuro, na verdade. Marrom escuro. Eu não sei qual você vai optar por utilizar, mas eu preferi o marrom por mesclar melhor com o tom vermelho. E agora eu já venho com um traço um pouco mais arredondado. E agora vocês vão ver que o desenho ele já fica com outra cara, né? E se vocês perceberam, a gente começa com movimentos circulares, a base. Depois a gente vem fazer movimentos retos. Depois a gente volta com a base circular de novo. E isso é muito legal. E outra dica também, por que eu decidi fazer um olho ao invés de outra forma, direto um rosto. Porque a base do desenho, para quem está iniciando e quer fazer realismo ou retrato mesmo, o olho ele é o mais indicado, porque é o que você mais tem contato, é o que a sua memória mais armazena, né? A foto de memória que você enxerga é o olho, porque você está em constante contato com ele. Ao você acordar, você se olha no espelho, ao você conversar com alguém, o seu primeiro foco é na região do olho. E
tem mais chance de você acertar um desenho começando pelo olho. E ele é a base, na verdade, para você identificar uma pessoa, né? Se você fizer um desenho, a primeira coisa que vai parecer, né, que vai deixar parecido com o personagem ou com a pessoa que você está fazendo é a base dos olhos. E aqui eu só venho jogando um pouquinho mais de sombra. Aqui fazendo esse volumezinho na ponta do olho. E aqui dando um aspecto mais de profundidade, né? E você pode fazer muito à mão livre isso, você não precisa se preocupar em como vai ficar. E essa é realmente a ideia, é você não utilizar borracha, você utilizar lápis de cor para você perder o medo de errar. E um grande erro é a gente começar um desenho sem fazer um esboço. Isso eu falo por experiência própria, porque eu não sei se você já se deparou com a sensação de às vezes você fazer um rascunho e na hora de fazer o desenho, parece que o desenho que você fez depois ele fica, sei lá, ele fica inferior ao rascunho. Mas é porque no rascunho você tem mais liberdade, né? Você acaba, como no rascunho você pensa, eu vou fazer mais livrezão. E você tem que aplicar também isso na hora de você fazer o desenho, sem ter um medo de errar. Às vezes com medo de você aplicar cor, você já acaba deixando o desenho, sei lá, sem vida, né? Sem realidade. E aqui eu venho aplicando uma sombra um pouquinho mais escura, para de fato dar o ar de sombra e degradê ali, de mescla, né, das cores. E aqui no final também. Se ele não ficou certinho, mas não tem problema, porque é apenas um estudo. Eu não sei se essa câmera ela tá focando bem, porque eu tô gravando do celular. E eu já indico você também. Eu não sei por onde você tá vendo esse vídeo, se é por uma rede, pelos seus dados ou por uma rede Wi-Fi, mas configura ele para qualidade máxima no cantinho da tela, porque como eu tô gravando por celular, o vídeo ele já não vai entregar uma qualidade boa. E geralmente o YouTube ele te entrega numa qualidade meio padrão, né? Então você coloca na qualidade máxima esse vídeo. Não que ele vai influenciar, porque não tem muito detalhe, mas pelo menos pro vídeo ficar mais agradável. Eu não vou acelerar esse vídeo aqui, porque ele já é meio... O que eu tô fazendo é meio rápido, né? Mais que o vídeo ele fica um pouco longo, mas isso aqui é rapidinho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Só jogando um pouco mais de sombra. E aqui eu acho que eu vou descer um pouco essa sobrancelha, a parte da ponta dela. E aqui eu venho arredondando ela. E faça essa técnica aqui, esse estudo, umas 3 vezes pelo menos. E você vai notar a diferença na terceira. E mesmo que você não vá utilizar ela por muito tempo, você vai ver que é uma forma de estudo até de você aperfeiçoar o seu traço, né? O seu movimento com a mão. Aqui pro meu lápis ele não tá apontado. Não vai dar pra ver bem esses pelos aqui da sobrancelha. Mas a ideia não é ficar realista mesmo agora. É só a gente fazer a construção de um esboço. E aqui tá a nossa parte meio que final. Ah, tem os cílios também, que eu tô esquecendo. E tá pronto, esse aqui é o nosso esboço. E agora sim, eu vou passar esse desenho aqui para outro papel. E para passar para outro papel, aí sim eu vou utilizar um material diferente.
Você pode estar utilizando uma caneta ou lápis mesmo, e você vai precisar de uma folha de seda. Se você fez esse desenho em uma folha sulfite, se você for fazer numa folha sulfite ou numa folha fina, você não vai precisar fazer o que eu irei fazer, que é retirar esse desenho. Você vai poder pegar a mesma folha e fazer o esquema de decalque, e aí você pode fazer assim. Como essa folha grossa, ó, como vocês estão vendo, ela é bem dura, não tem como fazer direto nessa folha. Mas se você tiver feito numa folha sulfite, você vai pegar um lápis grafite, ou um lápis de tom escuro, de cor mesmo. Eu sempre utilizo o lápis de cor. Não esse lápis aqui, né? Eu utilizo a linha profissional, mas você pode utilizar essa linha também aqui e fazer esse esquema. Você vai pintar a sua folha, se ela for fina, a parte de trás. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu não vou completar. Aqui vocês podem ver que ficou fraquinho, mas se você for fazer de fato isso, você tem que fazer bem mais escuro e tentar completar todas essas partes em branco. E aí você vai virar a sua folha, você vai pegar o papel aqui como exemplo a minha mão, vai colocar em cima desse papel e vai vir com um lápis ou com objeto de ponta, e aí você vai pressionar e vai sair toda a marcação dele. Eu indico você utilizar para isso uma caneta Bic de ponta fina, ou uma caneta mesmo, porque a ponta dela vai ter mais dureza e o lápis ele vai acabar deixando grosso e não vai ficar legal. E é claro, você coloca pressão, mas não a ponto de forçar o papel e deixar todo ondulado embaixo, porque daí não vai ficar legal na hora de passar para a pintura. Eu vou mostrar um método que eu utilizo, que é o papel manteiga. Então eu vou colocar o papel manteiga, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar a folha desse papel aqui, ó. É um papel manteiga, isso que eu tô utilizando, mas tem gente que chama de papel seda. Esse aqui é o papel de fato desse modelo que eu falei, da Philip Persson. Eu utilizo esse papel aqui porque eu faço tatuagem também, então eu utilizo essa folha para imprimir os meus decalques. E aqui, eu tô utilizando esse Bic, mas isso aqui não importa qual lápis você for utilizar. Desde que seja um tom claro, né, um grafite claro. Aqui eu não sei, mas aqui é uma HB, mas pode ser até um lápis B, na verdade. E aqui com mais leveza. Eu venho aperfeiçoando o desenho e deixando ele mais realista nessa primeira marcação. Isso aqui que eu tô fazendo no manteiga, eu vou passar depois pro papel também, pro papel de desenho. Se eu tivesse papel sulfite, daria pra mim passar direto, né? Seria muito mais fácil. Aqui eu fiz essa sombra, mas você não precisa fazer ela. Você pode fazer somente as linhas só. E nessa parte você já pode até consertar o que você fez ali livre, né? Que tava meio que desproporcional, que você vai achar que vai ficar desproporcional. Aqui sempre vindo do meio pras pontas, né? E também você pode baixar, se você tiver o Pinterest ou no Google mesmo. Tem várias fontes aí, várias referências de sobrancelha. É claro que nem toda sobrancelha é igual, mas é pra você estudar, né, a percepção. E aqui tá a nossa marcação de um olho. E aí você pode aplicar a técnica que eu não vou enrolar mais, que eu já expliquei antes. Pinta essa parte dessa folha toda com lápis grafite ou um tom de cor escuro, né? E aí você vem com a caneta, eu indico a caneta de ponta fina, e aí você vem simplesmente fazendo esse movimento aqui, mas sem ir e voltar.
Aí já é um movimento mais exato, né? Aqui o traço vai sair tremido porque essa escrivaninha aqui, ela não é lisa. Aqui eu vou dar até um exemplo, na verdade, ó. Não liguem, pessoal, esse é é o meu segundo vídeo e é o meu primeiro vídeo relacionado a desenho, então eu garanto que o próximo vai melhorar. E até deixa no comentário o que você tá achando de chato nesse vídeo, que eu podia estar melhorando no próximo. Ou se você quer também um tema de vídeo específico para o desenho. Mas eu aconselho vocês verem a minha arte lá na outra rede, que aí vocês vão ter noção melhor do meu trabalho. E agora eu tô migrando para aquarela também, então eu vou fazer uns vídeos relacionados à aquarela. E agora eu não tenho aqui uma caneta Bic. Eu tenho que caçar, mas pro vídeo não ficar longo e eu não precisar ficar editando, eu vou fazer aqui mesmo. Com lápis de... O legal é você pegar uma fita, porque senão vai tremer, já tremeu aqui, ó. Então talvez vai sair meio distorcido. E vocês podem ver, sai bem clarinho, ó. E aí, eu acho legal você fazer clarinho assim, porque se você vir passando a borracha várias e várias vezes, você acaba danificando o papel. E aí, isso aqui já é o suficiente para você ter a marcação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que isso aqui é para quem está iniciando, para quem já é avançado. É uma forma de você praticar também quando você não tiver nenhuma referência. Enfim, mas é para quem está iniciando. Tem outras técnicas também, se você jogar no YouTube. Essa é uma técnica que eu acho interessante, não significa que ela é a mais correta. Você tem que procurar testando a forma que te deixa mais livre e confortável. Eu espero que vocês tenham gostado. E novamente, se você não se inscreveu ao longo do vídeo, se inscreva, né, agora, assim você não vai perder os próximos vídeos que eu vou postar. E deixa nos comentários se vocês querem que eu faça um tutorial pintando e colorindo, que aí eu vou fazer esse vídeo. E se não tiver muitos comentários, não tiver sugestão, eu não vou fazer, porque vai mais um tempinho para gravar, né? E vai material também, e eu vou utilizar material escolar, porém os papéis que eu vou